Beleza, galerinha? Vamos lá para mais uma aulinha de regimento interno, ok, pessoal? Hoje a aulinha é sobre órgãos da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia. É sabido que a Assembleia é representada pelo... Ela é um órgão macro representante de quê? Do Poder Legislativo, certo? Estadual. É claro que existem subórgãos, mas o regimento chama de órgãos, ou seja, a Assembleia... Dentro dela você tem dois subórgãos. Quais são esses dois subórgãos? Comissões e mesa diretora. Eu coloquei órgãos da lei porque assim trata o regimento interno. Perfeito, pessoal? Mas lembrando que o nosso sistema de legislativo é unicameral, certo? Nós temos uma única Câmara, um único centro de poder legislativo, que é o quê? A Assembleia Legislativa. O bicameral, você tem dois centros, que é o caso lá no âmbito federal, do Congresso Nacional, Câmara dos Deputados e Senado Federal. São dois órgãos, aqui isso é um órgão. E dois, dentro da lei você tem dois subórgãos, que nós chamamos de comissões e mesa diretora. Tranquilo, você já deve ter assistido comigo na aulinha anterior, eu falando acerca da mesa diretora, sobre a eleição da mesa. Inclusive já pincelei com você sobre quais os critérios, quem ocupa a mesa e as funções macros da mesa. Nessa aula de hoje a gente vai detalhar um pouco mais. Tranquilo? Mas eu quero que você entenda quais são os órgãos que existem na lei, comissões e mesa diretora. A mesa diretora a gente vai já falar, certo? E as comissões nós vamos falar em outra aula, certo, pessoal? Mas só para deixar já o gostinho para você saber o que são as comissões, as comissões são responsáveis, em síntese, por realizar os estudos acerca das discussões submetidas à apreciação da Assembleia Legislativa, certo? Nós temos as comissões permanentes e as temporárias, certo, pessoal? Segura aí. Quando eu falo que as comissões são responsáveis pelo estudo das matérias sujeitas à apreciação da lei, eu digo que o plenário da Assembleia, nós já estudamos o que é plenária, reunião de todos os deputados, elas se reúnem para deliberar, para decidir, em última análise, tudo que for debatido nas comissões, beleza? As comissões é onde se realiza o estudo aprofundado, perfeito? As comissões permanentes existem lá por tema, comissão de segurança, comissão de saúde, comissão de educação. Nós vamos estudar, são 15 comissões, perfeito? E temos as temporárias. As temporárias, o nome já diz, ela é criada conforme a conveniência, conforme a necessidade, certo? Nós vamos estudar mais adiante, que é um total de 3 comissões, perfeito? Comissão parlamentar de inquérito, comissão especial e comissão de representação. Mas isso a gente deixa para estudar mais adiante. Ok, desses órgãos, o estudo de hoje vai ficar concentrado na mesa diretora. Vamos estudar exatamente os cargos que integram a mesa, como é feito para ocupar esses cargos, qual a atribuição, a competência da mesa, a competência e a atribuição de cada um desses cargos que existem dentro da mesa. Nós já estudamos que a mesa diretora é integrada por quantos, pessoal? Nós estudamos que a mesa diretora ela é integrada por 7 deputados. Segura a onda aí. Então, se a mesa diretora é integrada por 7 deputados, certo? Eles não existem ali eles não são apenas figurantes para enfeitar aquela mesinha quando você chega lá e vê aquele povo sentado, não. Cada um desses cargos tem as suas atribuições e competências, é isso que a gente vai estudar hoje. Mas antes de a gente estudar essas competências, eu quero dizer para vocês que a mesa diretora é composta de presidência e secretaria, então muita atenção. A mesa diretora é integrada pela presidência e secretaria. A presidência você tem o presidente, o primeiro vice-presidente, olha comigo, segundo vice-presidente. A secretaria você tem primeiro secretário, segundo secretário, terceiro secretário e quarto secretário. Então, observem que dá o total de 7 deputados estaduais. Tranquilo, pessoal? Então, eles é que representam o quê? A mesa diretora da lei. Eu direi como eles chegam ao cargo através de eleição. Já estudamos sobre eleição. Qual a espécie de eleição da mesa? Preparatória, não é isso? Vamos só relembrar. A eleição da mesa acontece antes do início da primeira sessão legislativa e antes do início da terceira sessão legislativa. Perfeito, pessoal? Essa mesa diretora é eleita para ocupar um mandato. Mandato este que é de 2 anos. Então, cuidado, o mandato da mesa diretora é de 2 anos, certo, pessoal? Beleza, então. Edirlei,
Os integrantes da mesa diretora podem ser reconduzidos para esses cargos, sim ou não? Sim. Mas vem a pergunta, qual é o cargo que ele pode ser reconduzido? Para o mesmo cargo que ele ocupou durante o primeiro biênio do mandato. Então, no primeiro biênio, nos 2 primeiros anos, eu fui presidente, eu ocupei o cargo de presidente. Eu posso ser eleito para presidente novamente na mesma legislatura? Sim. Muito mais ainda é possível em outra legislatura. Não há problema, não há limite para a reeleição. Certo, pessoal? Meus queridos, a mesa diretora, ela em síntese, ela é responsável pela gestão administrativa da Casa de Leis, bem como também pela condução dos trabalhos legislativos no plenário. Certo, pessoal? Essa é a função da mesa diretora. Ela, naturalmente, ela precisa se organizar. E para tal organização, o regimento determina que é obrigatório ter uma reunião ordinária mensal, uma vez ao mês. E eu coloquei aqui, pode mais o quê? Pode se reunir mais vezes. Claro que, conforme a conveniência do presidente da mesa, que é quem? O presidente da Casa de Leis, certo? Mas obrigatoriamente a mesa tem que se reunir uma vez ao mês. Perfeito, pessoal? Senhores, quando a mesa se reúne, ela, para iniciar os debates, as deliberações, as discussões, ela tem que ter maioria presente. Eu coloquei aqui 4 igual a 4 ou mais deputados, ou superior a 4 deputados. Isso quer dizer o quê? Por que eu coloquei 4 ou mais? Porque, meus queridos, maioria de 7 é o quê? Não é 4? Perfeito? Tranquilo. Então, para começar os trabalhos, a reunião da mesa diretora, da mesa, é preciso ter pelo menos 4 deputados presentes. E, começados os trabalhos, a mesa vai tomar decisões com a maioria dos presentes. Isso quer dizer o quê? Que, vamos supor que compareceu o mínimo para instalar, para começar a reunião, 4. Logo, maioria dos presentes de 4 é 3. Concorda comigo? Porque se eu tenho 4, maioria de 4 é 3. Então, com 3 votos dos integrantes da mesa diretora em uma reunião exclusiva da mesa, é possível tomar uma decisão acerca das matérias, das discussões tomadas nesta reunião da mesa diretora. Tranquilo? Pessoal, Edirley, é possível algum deputado perder o cargo, desistir do cargo? Sim, isso é muito comum, certo? Nós vamos estudar bem aqui, olha aqui o que é que diz sobre cessação do mandato da mesa. É possível que um deputado ele cesse o mandato da mesa quando houver a eleição mais posse da nova mesa. Perfeito? Naturalmente, se a nova mesa tomou posse, cessa o mandato dele. Mas ainda é possível, deixa eu passar para cá, é possível que ocorra a cessação do mandato com a morte do deputado, certo? É possível que ocorra a cessação do mandato com a renúncia, expressa. Cuidado com isso. O cara da banca vai dizer que cessará o mandato do deputado na mesa diretora com a simples renúncia, mesmo que sendo verbal ou tácita. Certo ou errado? Errado. A renúncia, a desistência do mandato tem que ser expressa. Eu tenho que fazer um requerimento dizendo: senhor presidente, eu renuncio ao mandato na mesa. Edirley, é possível renunciar ao mandato na mesa e continuar com o mandato de deputado? Sim, porque uma coisa não se confunde com a outra. A mesa diretora tem uma função de gestão administrativa e dos trabalhos legislativos da lei. O deputado tem sua função lá pré-determinada, que é fiscalizar e é o quê? Editar, criar, participar do processo legislativo. Certo, pessoal? Atenção, também leva a cessação do mandato, a perda do mandato. Justiça Eleitoral decreta a perda do mandato porque houve compra de votos, um exemplo, perfeito? Ou a captação ilícita de sufrágio, certo? Outra hipótese também de cessação do mandato, quando o integrante da mesa exerce a função de governador. Por que você colocou asterisco? Para dizer que a cessação será temporária, porque na linha de sucessão do governador, nós temos lá, primeiro é o vice-presidente, se não tem um vice, é o presidente da lei. Quando for necessário, na ausência do presidente e do vice, mesmo que temporário, o presidente da Casa de Leis, da Assembleia, tiver que assumir o mandato, ele, em tese, vai ser cessado temporariamente o mandato dele na mesa diretora. Beleza, pessoal?
Então, cessou o mandato, né? Houve cessação do mandato de forma definitiva nessas 4 primeiras situações ou temporária aqui. Mas vamos ficar com as 4 situações que são irreversíveis, certo? Especialmente, vamos focar nessas 3 aqui, morte, renúncia e perda. Então, durante o curso do mandato da mesa, o cara morreu, renunciou, teve decretada a perda. Logo, se houve a perda do mandato, a renúncia ou a morte, nós estamos diante de, olha aqui, vacância. Foca aqui. Se eu tenho uma vacância, significa que eu tenho uma vaga. E aí vem a pergunta. Quando houver uma vacância de cargo na MD, como proceder? Marco temporal para você, concurseiro, não esquecer. Falou em vacância, você lembra desta data. 31/10 do 2º ano do mandato na mesa diretora. Eu vou repetir para você. Falou em vacância de cargo na mesa, lembra. 31/10 do 2º ano do mandato é um marco especial para determinar como proceder com esta vacância. Houve a morte, houve a renúncia, houve a perda do mandato. Pergunto, o como proceder? Se, olha para cá, olha para mim, se a vacância ocorrer até 31/10, eleição para este cargo. Se a vacância do cargo ocorrer após 31/10 do 2º ano, mesa diretora indica qualquer deputado da própria mesa para acumular a atividade. Vou repetir. Se a vacância do cargo ocorrer até 31/10, eleição. Eleição, quem vai concorrer a essa eleição? Qualquer deputado, certo? Qualquer deputado da onde? Que não ocupa cargo na mesa, perfeito? Tranquilo? Mas se a vacância ocorrer após 31/10 do 2º ano, como já está próximo de terminar, há uma presunção de que de nada vai adiantar fazer uma eleição. O processo vai ser demorado, vai ser um desgaste para um período muito curto, quando o máximo de 3 meses aí, certo? Então, após 31/10, a mesa diretora indica a qualquer dos seus integrantes para acumular aquela atividade na mesa diretora pertinente ao cargo que ficou vago. Tranquilo, pessoal? Cuidado com essa data é importante para você. Falou em vacância, 31/10 do 2º ano. Tranquilo? Maravilha! Fechamos então essas considerações iniciais acerca do funcionamento e do mandato, de como funcionam as atividades da mesa diretora. Vamos agora adentrar nas competências ou atribuições da mesa, de forma conjunta, bem como também vamos falar das atribuições em separado de cada um dos integrantes da mesa, certo? Presidente, vice-presidente e os seus respectivos secretários. Segura onde que eu vou tomar só uma água. Se eu estou falando do mandato da mesa diretora, eu disse para vocês que os parlamentares que ocupam a mesa diretora, eles exercem funções específicas diferentes daquelas executadas enquanto somente deputados, ok? Então, a mesa diretora de forma conjunta, ela tem suas competências determinadas no artigo 11. Eu elenquei para vocês aqui as principais competências, aquelas que geram mais dúvidas. Claro que você vai complementar com o nosso material de estudo fazendo a leitura detida do artigo 11, inclusive com os destaques, com os bizus especiais que a gente traz no nosso material de apoio. Aqui estão as principais competências. Vem comigo. Compete à mesa diretora em conjunto, ou seja, os 7 deputados reunidos, dirigir os serviços e promover a regularidade das atividades. Então, a mesa diretora tem a função de coordenar as atividades da LE, ficar de olho na regularidade dos trabalhos, certo? Ela que coordena toda a ação administrativa e legislativa da lei. Isso é tranquilo. A mesa diretora tem poder de controlar o quê? As sessões, certo? E bem como também a presença dos deputados. Então, é a mesa diretora que fica observando como andam as sessões. Qualquer tipo de desajuste, de falta de respeito de um deputado na sessão, a mesa diretora vai promover ações para cessar, para evitar qualquer tipo de turbulência que ocorra durante os trabalhos e vai verificar a presença dos deputados, certo? A mesa diretora compete nomear e exonerar, olha aqui, servidores. Então, é a mesa diretora que é responsável pela nomeação e pela exoneração de servidores, bem como também eu coloquei direitos.
Então tudo que está relacionado à concessão de direitos, um auxílio, uma indenização, algo dessa natureza, é competência da mesa diretora analisar, certo? Não somente a exoneração e a nomeação de servidores, mas a ela também incumbe conceder e retirar benefícios dos servidores. A mesa diretora ela tem por obrigação ela apresentar relatório dos trabalhos da lei na última sessão. Então, na última sessão do ano, faltou só escrever aqui do ano, me perdoe aí. Então, na última sessão do ano, então a cada ano a mesa diretora tem que apresentar um relatório dos trabalhos da lei. Um resumão de tudo o que aconteceu ali durante o curso do ano na Assembleia Legislativa. E eu botei aqui, bem como também prestar contas. É a mesa diretora que presta contas anualmente, quem? À sociedade de um modo geral, né, ao Tribunal de Contas, né, que é o órgão fiscalizador, das contas, dos gastos, daquilo que aconteceu na lei, que houve dispêndio financeiro. Perfeito, pessoal? Com relação ao verbo autorizar, a mesa autoriza, muita atenção, vem comigo, o funcionamento de rádio e TV dentro da casa, autoriza também a concorrência. Concorrência é modalidade de licitação. Então, compete à mesa diretora, reunida em conjunto, autorizar as concorrências que são modalidades de licitação. É uma modalidade de licitação. Bem como autorizar a instauração de sindicância contra servidor. Sindicância é um mecanismo de apuração de fatos, né? Que acontece, que em tese pode configurar irregularidade administrativa dentro da lei. Bem como autoriza o famoso inquérito administrativo. Muita atenção, inquérito administrativo, para quem não conhece, é sinônimo de PAD, tá? Alguns estatutos, alguns regimentos tratam o PAD como inquérito administrativo, certo? Mas enfim, qualquer tipo de procedimento com o objetivo de investigar, de apurar conduta de servidores deve passar pela autorização da mesa diretora em conjunto. Compete à mesa diretora decidir. Decidir o quê? Atenção nisso aqui. Recurso de servidor. Então, muita atenção. Servidor, ele teve um pedido, ele foi condenado por uma ação, teve um pedido negado, certo? A quem vai caber recurso dentro da lei? A mesa diretora, certo? Então, o chefe X indeferiu um pedido dele. Ele vai ter direito a reconsiderar para o mesmo chefe e a posteriori recorrer. Ele vai recorrer para onde? A mesa diretora. Ainda faltou com relação a autorizar, parte que é essencial. A mesa diretora, em conjunto, tem poder para autorizar licença de deputado para missão temporária no exterior. Observe bem isso. Deputado quer sair das suas atividades na lei para uma missão temporária no exterior. Quem vai conceder essa licença ao deputado? Mesa diretora. Edirlei, por que esse asterisco? Porque nós vamos falar daqui um pouco que qualquer outra licença que não seja missão temporária no exterior, quem compete conceder essa licença não é a mesa reunida, é o presidente de maneira unilateral, de maneira una, tá? De forma monocrática, ele concede qualquer licença a deputado, exceto missão temporária no exterior, por isso que tem esse asterisco. Atenção, a mesa diretora compete dar parecer em qualquer procedimento, qualquer processo relacionado ao serviço administrativo da casa, mas pessoal, beleza? Então, tudo que tiver relacionado a serviço administrativo da casa, estão querendo construir mais uma sala dentro da lei. É necessário que seja submetido ao parecer da Casa de Leis. Estão querendo alterar o regulamento administrativo de funcionamento da secretaria, do horário. Tem que ter o parecer da mesa diretora. Estão querendo alterar o plano de carreira dos servidores da lei. Parecer da mesa diretora. Então, tudo que estiver relacionado ao serviço administrativo e pessoal da lei, parecer. E aqui a cereja do bolo. O parecer da mesa diretora deve ser emitido em 10 dias. Isso aqui tem grande chance de cair. 10 dias é o prazo para o parecer da mesa diretora no serviço administrativo e em todo o processo relacionado ao pessoal. Ok, pessoal? Ok? Pessoal, né? Tranquilo? Atenção! Compete à mesa diretora promulgar a emenda constitucional. Muito cuidado. Nós sabemos que o processo legislativo, quem promulga como regra é quem? Leis, quem promulga é
chefe do executivo, certo? Exceto se ele se manter inerte, que passa essa competência para o chefe da Casa de Leis, que no caso de Rondônia é o presidente da Assembleia. Mas as emendas constitucionais sempre serão promulgadas pela Casa de Leis através da mesa diretora. Então, promulgar EC, emenda constitucional, é competência da MD. Promulgar EC, competência MD. Tranquilo? Por que esse asterisco? Porque nós vamos falar daqui um pouco que promulgar na omissão, no silêncio do chefe do executivo, o governador, na promulgação de leis, essa competência passa para quem? Para a Assembleia. E quem promulga na Assembleia leis? Presidente da lei. Então, promulgar leis nas hipóteses legais, presidente da lei. Promulgar emenda, mesa diretora. Cuidado com essa expressão. Promulgar significa dar validade jurídica à norma. Beleza, pessoal? Então, em síntese, essas são as competências da mesa diretora. Perfeito, pessoal? Vamos falar das competências do presidente, da presidência. Foca aqui comigo. As competências da presidência, elas estão lá no artigo 13 e 14 do regimento interno. Tranquilo, pessoal? Em síntese, eu coloquei ali as 3 macros competências da lei. Competências da presidência. Compete à presidência representar a lei coletivamente. Então, qualquer evento que exige a representação da Casa de Leis, quem vai representar é quem? Presidente, o seu presidente, certo? Compete a lei, ao presidente da lei, supervisionar os trabalhos. Ele é o supervisor macro dos trabalhos da Casa de Leis. Compete ao presidente manter a ordem. Então, são 3 competências macros que ele exerce. Representação coletiva, supervisão e manutenção da ordem. Então, essa é a competência macro do presidente da Casa de Leis. E ele tem outras competências mais específicas, e aqui eu trouxe nesse rol as principais competências que têm grande chance de vir na sua prova. Beleza, pessoal? Reuni aqui de forma esquematizada, bisurada, para facilitar o estudo. Olha lá, autorizar. Compete ao presidente da lei autorizar licença qualquer. E aqui a gente estudou o quê? Olha aqui para mim. Compete ao presidente, à mesa diretora, autorizar licença, missão exterior. Autorizar licença qualquer que não seja missão, presidente. Qualquer licença, presidente. Exterior, mesa diretora. Cuidado com isso, beleza? Não esqueça disso, ok? Por isso que tem um asterisco aqui. Compete ao presidente da lei declarar a vacância de cargo de deputado em caso de falecimento ou renúncia. Deputado faleceu, deputado renunciou ao mandato, certo? O presidente da lei vai ter que declarar a vacância para poder convocar o suplente. Perfeito, pessoal? Compete também ao presidente assinar. Ele assina o quê? Correspondência dirigida às autoridades superiores, chefe dos poderes, autoridades eclesiásticas, autoridades que representam outros países, consulares. Então, correspondências direcionadas a altas autoridades, quem vai assinar? Presidente da lei. Por que tem asterisco? Exatamente para te dizer que, se não for correspondência de altas autoridades, for correspondência simples, compete ao primeiro secretário. A gente vai já falar sobre isso. Compete ao presidente assinar o quê? Contratos, né? Todo e qualquer procedimento, né? de contabilidade fiscal da Casa de Leis, os atos relacionados ao orçamento, e compete a ele, uma das coisas principais, eu vou colocar até um asterisco aqui, assinar a ata da sessão. Dirley, o que é ata? Ata é o resumo dos acontecimentos de uma reunião. Então, em toda sessão será lavrada uma ata ao final, que é lida na sessão seguinte e ela é assinada. Quem vai assinar em primeiro lugar a ata? O presidente da lei. Por que esse primeiro aqui? Porque ele é que primeiro assina, certo? E a gente vai entender daqui um pouco que tem outros que assinam também, fora o presidente, mas assinam depois do presidente, por isso que ele é o primeiro. Então, ele assina correspondências a altas autoridades, assina todo e qualquer procedimento de contabilidade fiscal e orçamentária da Casa de Leis, bem como as atas das sessões. Compete ao presidente da lei substituir o governador naquelas hipóteses em que o governador e o vice não estão presentes, certo? Não esqueça que o presidente sempre vai substituir de maneira temporária. Por que, Dirley?
Porque o único na linha sucessória que se substitui e completa o mandato é o vice-presidente. Se porventura o governador, vice-governador, perdão, que completa o mandato. Se porventura o governador e o vice-governador morrer, o presidente da lei vai substituir de forma temporária e vai convocar uma eleição. Perfeito, pessoal? E nas saídas temporárias do governador e vice, ele substitui enquanto eles estão fora, certo? Compete ao presidente convocar a mesa diretora, certo? Eu disse para vocês que a mesa diretora, volta aqui para mim. A mesa diretora, ela se reúne ordinariamente uma vez ao mês, mas pode mais. Ou seja, pode se reunir conforme a necessidade. E quando houver a necessidade, quem vai convocar a reunião é o presidente da Casa de Leis. Compete ao presidente convocar sessões, certo? E aqui leia-se, né? Convocar sessões extraordinárias, certo? Sessões extraordinárias nós vamos estudar mais adiante, né? Que é aquela sessão convocada para acontecer em horário diverso das sessões ordinárias. As sessões ordinárias, elas acontecem em dias fixos na semana, terça e quarta-feira, respectivamente 15 horas e 9 horas. Então, compete ao presidente convocar sessões extraordinárias, bem como também sessões solenes e por aí vai, mas com destaque para a extraordinária. Compete ao presidente convocar suplentes. Certo, pessoal? Faltou o deputado. O deputado entrou em férias não, pegou uma licença superior a 120 dias. A gente vai conversar sobre isso. É necessário convocar o suplente. Quando houver necessidade, quem vai convocar é o presidente da Casa de Leis. Compete também a ele convocar a reunião das comissões. Eu disse para vocês que nós temos comissões permanentes e temporárias. Vamos supor que ele precisa resolver um problema urgente, que seja tramitado um processo em regime de urgência nas comissões. Ele pode realizar a reunião e para determinar esse comando, certo? Então, quando houver necessidade de convocação das comissões, quem tem poder para convocar as comissões é quem? O presidente da lei. E eu coloquei aqui situação de urgência e prioridade, né? É quando ele vai chamar todas as comissões para se reunirem em uma só assentada. Compete ao presidente indicar membro da comissão de representação. Uma das comissões temporárias é a comissão de representação. Comissão de representação, ela vai ser instituída quando for necessário que o parlamento seja representado e o presidente não pode comparecer. Ele pode nomear uma comissão de até 3 deputados. Então, quem indica os membros é o presidente. E ele também nomeia os membros das comissões. Quais? Claro que nomeia os membros das comissões pós indicação do partido. Porque como funcionam as comissões? Nós vamos estudar. As comissões, quem indica os integrantes, segundo regra de proporcionalidade, certo? São os partidos ou os blocos parlamentares. Uma vez indicado, tem o ato de nomeação, que é exatamente o destacamento oficial daquele parlamentar para ocupar um espaço na comissão. Quem vai nomear? O presidente. Agora, cuidado, a única comissão que o presidente tem poder para indicar é de representação. As demais comissões que indica são os representantes partidários, porque a comissão de representação é de livre escolha do presidente. Então ele indica e nomeia os integrantes da comissão de representação. Ele decide o quê? Recurso. Recurso contra ato do presidente de comissão. Então o presidente de comissão decidiu, certo? Uma situação que em tese infringe o regimento. Por isso que eu coloquei aqui, ó, recurso envolvendo questão de ordem. Então, decidiu alguma coisa que infringe o regimento. Questão de ordem é aquilo que foge, que em tese infringe as regras regulamentares. Então, eu quero recorrer contra a desobediência de uma regra regimental. Eu recorro para onde? Para o presidente. Se essa regra foi desobedecida por presidente de comissão, a quem compete analisar o recurso? Presidente da mesa diretora. Então, recurso contra presidente de comissão, quem vai analisar? Presidente da Casa de Leis. E proposições. O que são proposições? E o que o presidente faz com relação às proposições? Proposição é tudo aquilo que é submetido à apreciação da Casa de Leis. São os projetos, são os requerimentos, são os pareceres e por aí vai. Então, tudo aquilo que chega na Casa de Leis que vai ser submetido à apreciação, em síntese, nós chamamos de proposição, certo?
Com relação às proposições, compete ao presidente despachar, ou seja, dar andamento, compete ao presidente indeferir quando a proposição é ilegal ou contra o regimento, né? Compete ao presidente arquivar quando houver proposição com parecer sem conclusão. Compete ao presidente retirar da pauta da ordem do dia. Então, com relação às proposições, você tem que proposições, que são tudo aquilo que é submetido à apreciação da lei, projeto de leis, requerimentos, pareceres, né, emenda, subemenda, a gente vai estudar isso em aula própria. Então, compete a ele despachar, indeferir, arquivar e retirar de pauta. Ok, pessoal? E, por fim, já tinha adiantado para vocês que compete ao presidente promulgar leis, certo? Decretos legislativos e resoluções. Então, olha o bizu. Promulgação de leis, decretos legislativos e resoluções. Presidente, promulgação de emenda constitucional. Mesa diretora, promulgação de leis, decretos e resoluções. Presidente, promulgação de emenda constitucional. Mesa diretora, cuidado com isso. O cara da banca pode querer te confundir. E por fim, pessoal, vamos falar dos vice-presidentes e dos secretários. Vice-presidente, eu coloquei um quadrinho bem pequenininho aqui. Olha aqui. Dilei, o que faz o vice-presidente? As atribuições dele são bem curtinhas. O regimento só diz o seguinte: compete ao presidente, aos vices-presidente, nesta ordem, primeiro e segundo vice, substituir o presidente nas ausências, ok? Bem como também compete ele nomear o presidente da Casa de Leis quando ele for indicado pelo seu partido para entregar uma CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, que é subespécie da comissão temporária, certo? As comissões temporárias podem ser parlamentar de inquérito, especiais e de representação. Então, na CPI, o presidente pode ser indicado integrante. E quando ele for indicado integrante, quem vai nomeá-lo? O vice-presidente. Em regra, quem nomeia os integrantes das comissões? Vamos lembrar aqui? Presidente. Ok? Nessa aqui, ó. Presidência, membro de comissão, ele nomeia. Quando o presidente for indicado membro de comissão, quem vai nomeá-lo? Vice-presidente. Lá no artigo 15 do Estatuto, do Regimento Interno. Beleza, pessoal? E, por fim, com relação aos secretários. Secretários têm suas competências, atribuições lá no 16 ao 19 do Regimento Interno. Primeiro secretário é aquele cara que presta o auxílio direto. É aquele cara que está mais ligado ao presidente. E aqui você tem em 4 tópicos as atribuições e competências dele. Primeiro secretário é que faz a gestão do departamento pessoal, gestão material e patrimonial. Então ele cuida do patrimônio, da área de pessoal e da área de controle de material. É o primeiro secretário que faz a leitura das proposições, tudo aquilo que chega na lei, ele que faz a leitura dos expedientes. Chegou um requerimento, chegou uma mensagem do executivo, quem vai fazer leitura? Primeiro secretário, certo, pessoal? É ele quem assina o quê? O que é que ele assina? O quórum, certo? O que é o quórum? É o número mínimo, o número de presença, o número de pessoas presentes naquele momento, naquele espaço. Então ele vai assinar o documento que certifica o quórum de presença. Ele é que assina a votação nominal, submetendo uma proposição à apreciação. Teve a votação lá de nominal dos deputados, ele vai assinar e certificar que os deputados X compareceram e votaram, certo? Ele é que assina a sessão, ata da sessão. Olha para mim, ata da sessão. Eu disse para vocês que quem assina a ata da sessão, é quem? Primeiro é o presidente, primeiro. Depois quem assina? Primeiro secretário, é o segundo. Olha para cá. Então a ata da sessão é assinada primeiro pelo presidente, depois pelo primeiro secretário, é o segundo a assinar a ata, certo? Ele assina as correspondências simples. Quem assina as correspondências complexas, quem é? Dirigidas às autoridades superiores, presidente. Correspondências outras que não sejam das autoridades superiores, chefe de poder, autoridades eclesiásticas, autoridade que representa outro país, quem assina? Presidente. Correspondências simples, primeiro secretário. Certo, pessoal? E por fim ele decide recurso. Recurso aqui, cuidado, contra ato do DG, do diretor-geral da Casa de Leis. Então organiza as ideias. Quem decide recurso de comissão? Quem é? Presidente. Quem decide recurso da direção-geral? Primeiro secretário. Direção-geral ela é ocupada por servidor administrativo, não é parlamentar. Então, a direção-geral, ela faz a gestão administrativa. Então, recurso contra ato diretor-geral, primeiro secretário. Recurso contra ato de presidente de comissão, presidente da Casa de Leis. Ok, pessoal?
E segundo secretário. O segundo secretário tem aqui 3 competências dele, beleza? Tomar só uma aguinha aqui, deixa focado lá. Então, segundo secretário, ele faz a leitura da ata. Lembrando sempre que a ata, ela é o resumo de uma reunião. Ela, em regra, ela é submetida à leitura na primeira sessão seguinte e logo em seguida é assinada. Quem faz essa leitura é o segundo secretário. Ele também fiscaliza a redação dessa ata que fica a cargo do primeiro secretário, certo? Ele também tem poder de assinar o quê? A ata é o terceiro a assinar. Então, relembrando, presidente é o primeiro secretário é o segundo secretário é o terceiro a assinar. Então, a ata da sessão é assinada por 3 pessoas. Ó, questão boa para vir na sua prova. Presidente, primeiro secretário, segundo secretário, que assinam nesta ordem, beleza? Ele tem poder, o segundo secretário, de inscrever oradores. Quem são os oradores? Aqueles que querem falar na sessão. Senhor presidente, eu quero me inscrever para falar hoje, dar uma palavra. Temos os momentos da sessão lá, vamos estudar. Pequeno expediente, grande expediente, ordem do dia, comunicação parlamentar, comunicação de liderança. Então todo mundo que quer falar nesses momentos se dirige ao segundo secretário e ele inscreve e ordena, coloca lá na ordem quem vai falar. E você tem mais ainda terceiro secretário. Terceiro secretário tem o poder de fazer a gestão da polícia interna da Casa de Leis. Então ele supervisiona, ele dirige a polícia interna da Casa de Leis. A gestão do pessoal, material e patrimônio, primeiro. Gestão da polícia interna, terceiro. Ele também faz o quê? A leitura da matéria da ordem do dia. Aqui eu disse que primeiro secretário faz a leitura das proposições que chegam. Tudo que chega na lei, ele faz a leitura. Ele diz assim, certificamos que que chegou na lei o seguinte documento, para bonitinho, certificamos que chegou na lei a apresentação do projeto de lei. Ele certifica tudo. O primeiro secretário faz a leitura de tudo que chega. Só que isso que chega não significa que já vai para votação. Quando for para votação, ele vai para a ordem do dia. E quem vai fazer a leitura da ordem do dia? Terceiro secretário. Leitura, ordem do dia, terceiro secretário. Leitura de tudo que chega, primeiro secretário. Beleza? Vamos ficar atento a isso aqui, certo? Leitura de ata, segundo secretário. Então, muito cuidado, porque isso pode confundir. Leitura de tudo que chega, o primeiro secretário. O primeiro secretário é o cara que está abaixo do presidente, que dá presto auxílio. Leitura de ata, segundo secretário. Leitura da ordem do dia, terceiro secretário, certo? E ele também tem poder de receber os novos deputados introduzidos ao recinto. Deputado que toma posse, que não toma posse no dia 1º do primeiro ano da legislatura, ele vai tomar posse a posteriori. Quando ele toma posse a posteriori, o terceiro secretário, ele tem competência para introduzir, para recepcionar esse novo deputado. E por fim, quarto secretário. Quarto secretário, ele faz a gestão do transporte. Olha aqui, Will. Gestão do transporte. Então vamos relembrar. Gestão do pessoal, material e patrimônio, primeiro. Gestão da polícia, terceiro. Gestão do transporte, quarto. Cuidado com isso, o cara da banca pode te confundir. Transporte é quarto, polícia terceiro, pessoal, material e patrimônio, primeiro. Beleza? Tranquilo? E não esqueça também que ele fiscaliza a concorrência, certo? Nós estudamos aqui que quem autoriza a concorrência é a mesa diretora. E lembrando que o quarto secretário, ele fiscaliza a concorrência, a licitação na modalidade de concorrência, certo? E ele também tem uma atribuição comum, por isso o asterisco aqui, ó. Ele recebe novos deputados, então competência comum dos terceiro e quarto, receber novos deputados, ok? Terceiro e quarto recebe novos deputados. E por fim, galera, agora eu finalizo, já falei um por fim 3 vezes, mas agora eu vou finalizar. Quero dizer para você, chegar até pertinho aqui. Senhores, os integrantes da mesa diretora, eles exigem uma ordem de precedência. Essa ordem de precedência também, ela não está à toa. Isso significa dizer que, olha para mim aqui, na ausência do presidente, quem vai substituí-lo? Primeiro vice. Na ausência do primeiro vice, segundo vice. Na ausência do segundo vice, primeiro secretário. Na ausência do primeiro secretário, segundo.
na ausência do segundo, o terceiro, na ausência do terceiro, o quarto. Então, um substitui o outro que está acima, beleza? Então, essa é uma competência, uma atribuição de cada um dos integrantes da Casa de Leis. Substituir quem está acima, beleza, pessoal? Meus queridos, estamos chegando no final dessa aulinha. Eu sei que ela é uma aula um pouco, não é que é chata, ela é um pouco compridinha, mas eu tenho plena convicção que o que nós estudamos de maneira sistematizada é muito importante. E se eu quero te dar uma dica e te convidar para ler o nosso material de apoio, porque a leitura detida dos dispositivos que tratam das competências ou atribuições, ela é fundamental. É sabido que essa parte inicial, que vai até o artigo 19, ela é muito importante. Verificando os editais anteriores, eles cobram demais as competências. Compete ao presidente, compete ao primeiro vice, compete aos vice, compete ao primeiro secretário, segundo secretário, ele mistura. Então você tem que ler. Com esse esquema que eu trouxe para vocês, dos principais competências aqui, eu tenho plena convicção que se você somar com a leitura do material, é certeza que tu vai marcar a bolinha certa na hora da prova desse concurso da Lei Rondônia. Beleza, pessoal? Eu agradeço pela sua paciência, valeu, obrigado, até a próxima.